Meus queridos irmãos, me foi pedido para falar um pouco sobre as indulgências. Veja, quando a gente comete um pecado é um não que a gente diz a nosso Senhor. É um não que a gente diz ao amor de Deus. Tudo na nossa vida, as nossas atitudes, elas deixam consequências. Então, quando eu digo um não, esse ato que é um não, é um pecado. E como é que se corrige um não que eu digo a alguém? Reconhecendo que eu errei e pedindo perdão. Isso a gente faz procurando o sacramento da penitência, a confissão. Quando você pecou e se confessa arrependido, o pecado é perdoado. O padre vai dizer: eu te absolvo, eu te perdoo os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o pecado está perdoado. Pronto. Não precisa nem confessar o mesmo pecado uma outra vez, está totalmente perdoado. Mas tudo o que a gente faz na vida vai marcando a gente. O que é você hoje? Quem é você? Você é a consequência das suas escolhas, da vida que você viveu. Não dá para você dizer assim: olha, a partir de hoje eu vou ser outra pessoa. E a partir desse momento já é outra pessoa. Pirlim pim pim. Não, não dá. Por quê? Porque tem as marcas do seu caminho, das suas escolhas. Imagine uma pessoa que fuma e resolva deixar de fumar. Tudo bem que deixou, que resolveu, que vai tentar deixar de fumar. Mas o vício do fumo, as marcas da nicotina estão no organismo. A dependência do cigarro está no organismo e vai ser uma luta para tirar isso. Na doutrina cristã, a gente chama isso de pena, ou seja, a consequência dos meus atos. Uma coisa é o ato, outra coisa é a consequência do ato. O ato errado é o pecado. A consequência que ficou é a pena. Então, a igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar também as penas, em nome de Cristo. Ela, veja, recebeu a autoridade de implorar a graça de Cristo, a graça que vem da cruz de Jesus, para derrubar os efeitos da pena que ficou. Isso a igreja faz através do que se chama indulgência. Então, quando a igreja concede indulgências, é para ajudar os seus filhos a combater as penas, as consequências do pecado. Porque essas consequências ficam na gente. Eu vou dar um outro exemplo para você entender melhor. Uma pessoa que é muito egoísta e cometa muito pecado de querer tudo para si, ser apegado aos bens materiais. A repetição desses pecados gera um mau costume, um vício. Que vício? O apego. Então, mesmo que a pessoa nesta semana não tenha cometido nenhum pecado nisto, mas o apego está lá, o vício está lá. Então, quando eu me confesso, eu tenho o pecado, o ato perdoado, mas o vício, a pena, o vício está lá. E se eu morrer com esse vício? Se eu morrer com esse vício, eu vou ter que purificar esse vício, purgar, quer dizer, limpar esse vício, logo após a morte. É o que a gente chama de purgatório, que não é um lugar. É o fogo do amor de Cristo que queima esse vício em mim. E isso dói. Né? Dói, eu digo entre aspas, porque não é uma dor física, mas é uma dor. A dor por ver que não correspondia ao amor de Cristo, e a dor porque tirar isso, quanto mais eu tiver apegado, mais dói. Quanto mais a gente é apegado a uma coisa, mais dói largar aquilo. Então a indulgência é uma ajuda da graça de Deus que a igreja dá para nos ajudar a vencer os vícios, esses apegos, essa tendência para o pecado, e assim aliviar a pena. Aquilo que eu pagaria, aquilo que eu teria que tirar na marra, de outro jeito. Como é que a gente vence os efeitos do pecado, esses vícios? Com a oração, com a penitência, com os sofrimentos da vida, se eu suportar com paciência. Tudo isso vai purificando a gente. Mas a indulgência ajuda ainda mais. Ajuda ainda mais. A indulgência, essa ajuda pode ser parcial
ou total. Uma ajuda parcial, chamada indulgência parcial. Tem várias coisas que a igreja coloca como indulgência. Por exemplo, chamar o nome de Jesus, rezar, Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado. Então a igreja dá, são ajudas que a igreja dá. Ela pode dar porque recebeu de Cristo essa autoridade. Quando a gente faz de todo o coração, a gente recebe a indulgência. E existe a indulgência plenária, ou seja, a igreja abre totalmente a graça de Cristo para conceder uma ajuda para aliviar a pena. Tanto que se a pessoa recebesse uma indulgência plenária e morresse naquela hora, com toda certeza, ela iria direto para o céu. Então isso é a indulgência plenária, que a igreja dá algumas vezes. O bispo pode dar 2 vezes por ano na sua diocese, aí o bispo pode dar. E as outras só com a permissão do bispo de Roma, o sucessor de Pedro, o Papa. Entende? Então, por exemplo, eu estou sabendo que agora, pela festa de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, né, o senhor bispo Dom Francisco conseguiu do Papa que fosse dada a indulgência plenária. Então, é ver lá quais são as condições para receber a indulgência. Agora, atenção, não é automático. Eu me confessei, rezei pelo Papa, participei da missa e comunguei, está garantida a indulgência. Com Deus nunca está garantido assim automaticamente, porque tem uma coisinha aí. A indulgência, veja, o bispo conseguiu a indulgência plenária, então as torneiras estão abertas. Como é que eu sei se recebi a indulgência plenária? É se na minha confissão eu tive um arrependimento perfeito, uma contrição perfeita, um arrependimento perfeito do meu pecado e um desejo sincero e total de superar aquele pecado. Aí a contrição é perfeita, então a indulgência será plenária. E se não foi perfeito? Eu me arrependi, mas é aquele arrependimento meio mole, né? Eu tenho o propósito de mudar, mas é aquele arrependimento meio morno. Aí esse tipo de contrição a gente chama de atrição, é o arrependimento imperfeito. E aí a indulgência se torna parcial. Eu recebi, mas não recebi plenário. Você pode ter a água do São Francisco todinha para você. Se você tiver uma caixa d'água grande, vem aquela quantidade de água. Se tiver uma que for o dobro, vem mais água. Se tiver um didal, é o que cabe no didal. Então, compreende? Nada é automático. No cristianismo não existe nada que seja coisificável, quantificável. Por quê? Qual é a medida para o Cristo? O amor. O amor. O arrependimento sincero por amor a nosso Senhor. Aí a indulgência é plenária. Então, as portas estão abertas. A torneira está aberta. A graça está aí. Cada um receberá a medida do seu amor. Espero que tenha ficado claro. Então, uma coisa é o pecado, outras consequências do pecado. Uma coisa é o perdão do pecado, outra coisa é o perdão, o purificar a pena. O pecado se purifica arrependendo-se e confessando-se, cumprindo a penitência. A pena se purifica pela paciência, pela oração, pelas boas obras, pelo sofrimento suportado com paciência e com a ajuda da igreja, que são as indulgências. Deus abençoe todos vocês.